Bem, irmãos e irmãs, hoje, providencialmente, no Dia das Mães, as leituras são quase todas falando do amor, né? Antes de falar do amor diretamente, eu quero só fazer uma pequena reflexão desses atos dos apóstolos, porque eu quero fazer advogar pela mãe igreja. Eu quero provar que a igreja também é mãe. Bem, todo mundo sabe que na história da salvação, Deus escolheu o povo judeu para se revelar. Isso eu falo sempre nas missas. Deus escolheu um povo que aos poucos foi se revelando até chegar a Jesus. Então, aquele povo no início não tinha muito conhecimento cristão, moral no caso. Primeiro Deus ensinou que deveria adorar só um Deus, a monolatria. Depois que existia só um Deus, o monoteísmo. Ensinou pouco a pouco a moral, né? Ele tolerou até a poligamia, porque sabia que o povo ainda estava longe. Ele tolerou o oferecimento do sacrifício dos animais, sem mudança do coração por um tempo. Depois ele mandou os profetas para falar: olha, Deus está cansado desses sacrifícios dos exteriores. Ele quer um coração puro, de verdade. Então vocês notam que na história da salvação é nítido que Deus escolheu um povo para se revelar. E quando Jesus veio, ele veio para cumprir as promessas feitas aos judeus. Lembra daquela mulher que não era judia, era pagã, e pediu para curar a sua filha, e ele diz: não pega bem tirar a comida dos cachorros e dar aos cachorrinhos, dos donos e dar aos... Lembra dela? E ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos. Aí ele disse: jamais vi tanta fé. Ali ele estava dizendo que a primeira missão de Jesus ali, na encarnação, é cumprir as promessas feitas aos judeus. Mas por outro lado, Jesus já tinha dado alguns sinais de que a sua salvação é para todas as nações. Ide proclamar o evangelho a todas as nações. Por que eu estou querendo chegar aqui nessa leitura? Há uns anos, alguns séculos, desde principalmente a Revolução Francesa, colocou-se a ideia de que a igreja é uma instituição que tem um povo poderoso, que cria umas leis do nada e oprime o povo a obedecer, né? Deixa um povo meio que zumbi seguindo a igreja. Olha como que isso não é verdade. Aqui é o momento em que Pedro, logo depois que teve aquela visão dos animais impuros, em que o Espírito dizia: coma, Pedro, e Pedro: não quero me contaminar, não quero tornar impuro. Aí o que o Espírito dizia? Não chame impuro o que Deus purificou. Aí depois ele teve o discernimento que ele deveria ir à casa de Cornélio, que é pagão, não era judeu. Aqui ele acaba de chegar, Cornélio se ajoelha na frente dele, ele diz: eu sou um homem, não se ajoelhe. E Pedro disse, Pedro estava ainda falando, quando o Espírito Santo desceu sobre todos da casa. Olha como que está fora do controle de Pedro. Eu quero que vocês entendam que quem guia a igreja é o Espírito Santo. Quando Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu. E olha que eles ficaram assustados, os apóstolos. Olha o que Pedro disse. E os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos. Os apóstolos não tinham ainda plena consciência de que a salvação de Cristo era para todas as nações. A universalização da salvação. É claro no texto. Olha, continuando.
pois eles ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas, os pagãos. Então Pedro falou: podemos, por acaso, negar a água do batismo a essas pessoas que receberam, como nós, o Espírito Santo? Pedro viu aquilo acontecer e disse aos demais: como é que nós vamos negar o batismo se o Espírito Santo já desceu aqui? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então Pedro que ficasse alguns dias com eles. Aqui também a gente pode usar para um pouco argumentar contra aquele pensamento protestante que não se deve batizar crianças. Vocês concordam comigo que se fosse assim, provavelmente Pedro diria, menos as crianças, né? Mas disse, batizai todos dessa família. Aqui é o início da igreja. Ora, vamos usar um pouco da lógica. Se o que a sociedade, hoje tem muito disso, esse preconceito com a igreja, né? A igreja cria suas leis, né? O que a igreja fala? Não, então eu vou mudar de igreja, porque lá não tem essas coisas que a igreja impõe. Ora, se isso fosse verdade, usando a lógica, desde o princípio deveria ser assim, concorda? A igreja deveria ter nascido com um grupo de apóstolos que inventaram um monte de leis e foram impondo ao povo. Aqui cai por terra. Os apóstolos, ao contrário, admiravam da ação de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia a igreja. Vocês têm que acreditar nisso. Padre, mas e a história da igreja? Tem os professores de história que gostam. Não, mas tiveram tantas barbáries. Primeiro, eu não sei se vocês sabem, Papa João Paulo II pediu para os 4 maiores historiadores da história do globo fizessem uma pesquisa se houve realmente tantas barbáries. Claro que houve erros, mas era infinitamente menor do que pregavam-se na Revolução Francesa, né? Da caça às bruxas, da Inquisição. Primeiro, os historiadores viram que grande parte das decisões era do governo. E alguns bispos se corromperam. Mas não é que a igreja era tão má como pregam por aí. Mas vamos pensar que fosse. Ora, às vezes quando esses professores de história vêm falar comigo, eu nem fico retrucando isso. Eu falo assim, me conta mais. Não, mas eles fizeram isso. Mais. Não, e isso. Aí eu viro e digo assim, se realmente tudo que você está falando, os membros da igreja fizeram, eu agora mais do que nunca acredito que é o Espírito Santo que guia essa igreja. Porque se esse povo não conseguiu destruir essa instituição, é porque tem uma força maior. Vocês concordam? Se nós, os membros da igreja, se temos tantos pecados, e essa é a única instituição que tem mais de 2000 anos, que até hoje, em pleno secularismo, um papa idoso, de 84 anos, lá em Roma, transfere um bispo lá do Vietnã, e ele sai, obedece. Lá da África, tem que ter uma força de Deus aí, tem que ter unidade. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu sinto que ainda falta essa credibilidade do fiel da Igreja Católica, de entender que essa igreja é guiada pelo Espírito Santo e que ela é mãe. Isso é muito importante ter em mente. Os mandamentos da igreja não são pesos nas costas. Eu falo por conta própria, porque eu era um que criticava muita coisa da igreja, eu não concordo com isso, eu discordo com aquilo, e hoje eu tenho a honra, a alegria e o desejo de seguir fortemente o que a igreja me pede. Isso para mim é uma alegria, porque eu sei que ela ama. Agora vamos aos textos do amor. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Tem-se sempre na nossa sociedade de que o amor que mais se aproxima do amor divino é o amor de mãe.
Porque a mãe é aquela que realmente, a boa mãe, naturalmente se sacrifica pelo filho, como Jesus sacrificou por nós, até deu a vida, né? Quantas mães que trancam seus filhos no Araújo Jorge e dizem: eu preferiria tanto que esse câncer fosse em mim. Mas muitas, já ouvi isso várias vezes. É o amor mais fiel. Mas também, vocês notam que as mães, principalmente na sociedade de hoje, elas têm sofrido muitos ataques de ingratidão, de desconfiança. Quantas mães perdem seus filhos para um que está na internet do outro lado e começa a dizer que a sua mãe é aquilo, aquilo outro. Uma vez uma mãe, onde eu trabalhava como médico, me procurou, porque um filho de 17 anos estava indo embora para o Paraná, porque um rapaz do outro lado disse que ele era homossexual, que ele nunca foi, mas que ele era homossexual e que a mãe dele reprimia e que ele tinha que sair de casa. A partir daquele momento, ele foi criando ódio da mãe e do pai, sem nunca nem ter tido nada. As mães hoje têm sofrido cada vez mais essa perda de credibilidade. Os filhos, os jovens, preferem ouvir qualquer voz do que a voz da mãe, que quer o bem. E eu sei como rasga o coração de uma mãe um filho que vai demonstrando ódio. Ou até mães que são escravas dos filhos. Por exemplo, já peguei tantas mães professoras que trabalham 3 turnos, e eu sou contra radical isso para mim não é certo. Aí eu chego na mãe e digo: para imediatamente, pelo menos um turno. E elas começam a chorar e dizem: padre, ou então até como médico pegava muitas, né? Porque o otorrino pegava com as cordas vocais lá destruídas. Muitas falavam: doutor, eu pago faculdade para o meu filho e ele falou que se eu não pagar, ele vai suicidar, ou ele vai, porque o marido me largou. Ou seja, os filhos chantageiam e elas trabalham achando que é aquilo que vai deixar o filho feliz. E assim por diante. Eu sei é que o coração de uma mãe rasga quando o filho não confia nela. Quando o filho não é grato. Quando o filho despreza, né? Isso dói muito. E agora eu falo para vocês, a igreja sendo mãe, vocês não acham que a igreja também sofre quando jogam pedra, quando a igreja ensina? Porque uma mãe que ama, a mãe que ama mais é aquela que deixa o filho fazer o que quer, ou a mãe que corrige? É difícil de entender isso? É muito mais tranquilo para a mãe encher o filho de PlayStation, de computador e vai para o seu quarto, não me incomode, do que aquela mãe que está do lado, sofrendo ataques, corrigindo, sofrendo ameaças, mas está ali, educando, né? A mãe igreja é a mesma coisa. Como ela ama, ela corrige. Ela precisa corrigir. Quando um filho não vai numa festa que tem drogados, ou que tem, às vezes até, pessoas com crime, ou risco de vida, na hora que a mãe diz não, a mãe que tem um conhecimento muito maior, que sabe, o filho só vê o não, revolta, se tranca, fala que vai embora, que vai sumir, né? Começa a brigar com a mãe. A igreja, ela não vê só aqui. A igreja, a mãe igreja, vê o céu, o seu lugar lá. E quando ela vê alguma coisa que ameaça, ela diz: esse caminho não te leva para o céu. É isso que a mãe igreja diz. Eu critiquei essa mãe, muitas vezes. Só que hoje,
Eu sou muito grato a todas as correções que ela fez e ela faz comigo. Como eu amo essa igreja. O problema é que hoje, isso que eu quero deixar vocês muito atentos, o demônio não só está fazendo a mãe igreja sendo atacada por palavras. O demônio está usando cada vez mais as autoridades civis, judiciárias, para oprimir a mãe igreja. Esse é o ponto que eu quero que vocês fiquem muito atentos daqui para frente. Não sejam católicos que falam, não, na política não se deve misturar com religião. Mentira! São de lá que virão as leis que vão calar os padres. E indiretamente a mãe igreja. Como já acontece em muitos países. Hoje, quando um padre fala a verdade, em alguns lugares, se fosse em alguns países, ele vai ser preso. Porque a outra pessoa que foi corrigida se sentiu violentada. Cria-se um estado forte e vai calando a mãe igreja. Assim como você que quer criar o seu filho, detalhe, nos países que aconteceram isso, também calaram as mães. Ou vocês acham que na Suécia o padre não pode falar o que eu falo aqui, mas a mãe também, se der uma palmada, denuncia, a polícia vai na sua casa. Não é só a mãe igreja que é calada nesses países em que o Estado é forte. Comunismo. Na China, eu morei com vários chineses. Um deles, eu tive a honra de conhecer um deles, que a mãe usava o porão da casa para seminário, para formar padres. Os padres celebravam cada dia no lugar. A mãe igreja era perseguida, é perseguida. Não tenham medo de acreditar nessa igreja que ama. Esse amor. Aqui diz uma coisa: quem não ama não chegou a conhecer a Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por Ele. Vejam bem, para amar, nós precisamos primeiro ser amados por Deus. Uma das coisas também que eu quero entrar hoje na homilia. O amor de mãe hoje também tem entrado em crise. Hoje tem mães que abortam, lutam para abortar, para assassinar o filho no seu ventre. Hoje tem mães que abandonam os filhos no saco de lixo. Hoje tem mães... Olha, uma vez eu saí, nem era padre ainda, estava trabalhando como médico. Eu saí do consultório para chorar no banheiro, porque tinha uma tia que levou uma criança, que era filho só da mãe e morava com o padrasto. E a tia me contando, e ele também, como que a mãe permitia que o padrasto humilhasse, maltratasse, e ela se juntava ao pai. Tudo que o filho fazia, ela concordava com o esposo. Mesmo que fosse de humilhação, de maltratos à criança. E a criança me olhava e contava tudo que acontecia. Aquilo era como se fosse um triturador no meu coração. Sabe por quê? Carência. Essa desgrama de carência. A mulher não deixa Deus amar primeiro. Só ama quem for amado primeiro. Aí vira essa carenciada, arruma qualquer tranqueira que acaba com seu filho e você está lá, debaixo daquela sombra, escrava, totalmente escrava pela afetividade. Deixa Deus te amar. Deixa Deus te amar. Não fica escravo de se uma pessoa não é capaz de amar uma criança, maltrata. Imagina quem é uma pessoa dessa. Independente se tem o filho dele ou não. Conheço muitos pais que têm filhos e enteados e tratam igual. Que são crianças, não tem culpa de nada.
Tudo que querem é ser amados. Esse é um ponto que a igreja mãe que está apontando, meus filhos, venham ser amados por Jesus, venham receber essa graça que vem do alto, venham receber os sacramentos, adorar o Senhor, louvar. Quando você louva, é uma troca de amor, né? Louva e louva, seu coração fica preenchido. E com certeza, quando você chegar em casa, se um cara maltratar seu filho, você vai olhar e falar, meu filho, aqui não, porque você está resolvida, né? Você já encheu seu coração. Quando a igreja diz, a relação sexual não é simplesmente para prazer, ela faz parte da doação e geração de vida, aí todo mundo... Se a igreja fala para um homossexual, ela é preconceituosa. Se fala para o heterossexual, ela é retrógrada. Não é? Ninguém aceita o que a igreja diz. Qual foi a consequência da liberação sexual? O que está acontecendo no mundo? Divórcio, facilmente. Pornografia. Tem casais que são viciados, não conseguem nem ter relação mais um com o outro. Tem uns que até... Teve uma pesquisa uma vez em São Paulo, que até uns preferem sexo virtual do que o próprio esposo. Traições, adultério exponencialmente, porque se o sexo agora é pelo prazer, para que ficar só com um ou com o outro? Rápido de crianças e adolescentes para a Europa. Ou vocês, se vocês souberem a quantidade de crianças e adolescentes raptadas para serem usadas sexualmente na Europa até a morte, porque são mantidos com LSD, com drogas. Imagina o seu filho sendo raptado, filha, que são os dois sexos. Não sei se vocês lembram de muitos casos que eles usam ou ser modelo ou jogar futebol. Como isca. Chega lá, dizem que eles estão devendo a passagem e que eles têm que pagar isso se prostituindo. E nunca mais conseguem. E é um esquema trilionário que ninguém consegue resolver. Envolve políticos, envolve polícia. Na Europa, não consegue. As mulheres do leste europeu, da Romênia, Bulgária, se vocês viajam para o leste europeu, mesmo Polônia, você está no meio da rua, eles oferecem mulheres que estão nas... Não, vem aqui. Imagina uma filha, um filho seu sendo raptado para morrer sendo explorado. Por culpa de quê? De não ouvir a mãe, a igreja, que diz que o sexo é sagrado. É sagrado. Gera vida. É ícone de Cristo e a igreja. Quem vive isso é feliz. Está escrito aqui, né? Amai-vos. Cadê? Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Quem segue os mandamentos de Deus tem uma alegria plena, porque Deus garante isso. Ah, se todo mundo abrisse o coração para receber esse amor de Deus aqui. Eu imploro, essa igreja, nós temos uma paróquia aqui privilegiada. Não estou puxando sardinha para mim não, porque grande parte das coisas que acontecem na paróquia são os leigos que fazem. Eu apareço em alguns momentos, mas aqui nós temos, olha, que pureza de uma criança. Você já imaginou um padrasto que maltrata e humilha e bate todos os dias no seu filho? Você consegue imaginar o que é isso? Pense um pouco. Tudo por falta de ser amado por Deus. Voltando, essa paróquia dá oportunidade para todo mundo se relacionar com Cristo e o amor de Deus, o Espírito Santo, o tempo inteiro. Para você não ficar carentezinho, carentezinha. Não ficar escravo dos outros afetivamente. Os jovens, coitado dos jovens, cada vez mais carentes. Ou por família desestruturada. Vem aqui, jovens. Participa do grupo de jovens. Vem rezar. Vem encher o coração do amor de Deus. Vem descer amado com colo de mãe. A igreja é mãe e personificada. Deus sabia
que nós precisávamos de uma mãe espiritual. Vem para o colo de Nossa Senhora. Vem ser amado. Vem ser lavado com o sangue de Jesus, que te ama na cruz, para você depois não ficar zumbi dos seus afetos, afetividades. Jovens que ficam com relacionamento para lá e para cá. Eu lembro na minha época que uns iam para o Carnaval de Salvador. Não, fiquei com 30 numa noite. O que significa para você isso? O que isso te deixa maior? O que isso te preenche? Aí acorda com ressaca, vazio, cada vez mais vazio. Aí vai descobrindo que a vida não tem sentido, e realmente não tem. Se você pensar um pouquinho na vida sem o céu, sem tudo estar ligado para o céu, não tem sentido nenhum. Aí o jovem suicida. Porque não conseguiu receber esse amor de Deus. Aí busca sexo, busca drogas, e depois culpa os pais. Outros matam os pais. Tudo por desespero. No fundo, querem ser amados. Como não recebem o amor de Deus, porque os pais não apresentaram o amor de Deus. E como nem os pais conseguem amar com o amor de Deus, porque também não buscam o amor de Deus. Aí está lá, mãe carente, ferida com o marido que adultera, que usa a carência para ficar adulterando. O filho que não recebe amor do pai, que está com adultério, a mãe carente se fazendo de vítima. Aí o filho não recebe amor dos pais, não recebe amor de Deus. Aí o que acontece? Uma destruição total. Tudo por carência. Leve esses folhetos para casa. Aliás, a partir de hoje, chama Deus de felicidade, de amor. O Espírito Santo é o amor. Eu também passo por carências, mas é tão rápido de resolver. Senhor, olha aqui, essa carência. Vem, me ama. Logo, logo o coração começa a bater rápido, ele começa a preencher. Logo você está forte, porque é um amor infinito que desce do alto e te preenche. Agora imagina você no fracasso da vida, sempre tem algum fracasso no trabalho, sem amor, alguém que está te traindo, e sem o amor de Deus. Tem um conhecido meu, que era muito rico, e ele era tão carente que ele pagava nos lugares, boates, ingressos no, como que chama? Aquele lugar separado, camarote, para os amigos, porque ele não conseguia ficar sozinho. Por que os jovens não dão conta de ficar no silêncio? Porque o silêncio é para nós recebermos o amor de Deus. Mas o silêncio para quem está vazio, dói. Por isso que põe fone, som alto, fone. Se um dia, não sei se alguém de vocês vão viajar para fora, esses países, Suécia, Dinamarca, se você entrar no metrô, todos os jovens estão com fone de ouvido. Uma vez eu chequei, todos, não tinha um. Inclusive, eu era amigo de um padre, hoje deixou de ser padre da Dinamarca, que lá em Roma ele usava fone de ouvido. Eu achava que era um absurdo. Aí eu encontrava com ele e ele tirava o fone, tudo bem? Minha vontade era de quebrar aquele, torcer. Mas porque o silêncio é para você ter um encontro com aquele amor perfeito de Deus. Por isso que a adoração em silêncio é forte. Agora, quando você está vazio, o silêncio incomoda. Incomoda. Bem, esse era o recado. A gente já falou sobre o amor de Deus em outras homilias, mas hoje eu queria fazer essa analogia entre a mãe igreja e a mãe nossa, aqui na terra. Tem tudo a ver. A mãe igreja, quando ela é apedrejada pela mídia ou por alguém lá fora, ela também sofre. Ela também chora, personificada em Nossa Senhora. Coitada de Nossa Senhora, né? Eu tenho um amigo meu, protestante, que de vez em quando ele vem, até quando que vocês vão ficar? Eu falei, olha, a última vez que eu encontrei com ele, eu falei, olha, eu quero ver você, na hora que estiver diante de Jesus,
Eu quero você olhar nos olhos dele e dizer assim: a sua mãe é uma qualquer. Eu não dou conta de ouvir isso. Agora eu quero que você... Aí ele ficou calado, assustado, né? Você vai falar isso para ele, na frente dele: a sua mãe é uma qualquer. Mas mesmo ouvindo tantas coisas, sendo apedrejada, Maria, a personificação da igreja, aguarda cada um de vocês aqui. É aqui que vocês vão saciar a carência. Quem saciar sua carência na igreja com o amor de Deus, da mãe Maria e de Cristo, através do Espírito Santo, vão sair de todos os consultórios psiquiátricos. Eu tenho certeza disso. Os filhos que não são amados pelos pais vão receber o amor de Deus e vão ficar cheios. As mulheres que não são muito amadas, e vice-versa. Porque Deus te dá uma plenitude de alegria que ninguém dá. E se você não confia na igreja, eu dou o mesmo conselho que eu recebi do padre. Ajoelha na sua cama e pergunta para Deus: quem está certo? Eu ou a igreja? E reza 3 Ave Marias. Eu tenho certeza que no máximo em um mês vocês estão aqui de joelhos, implorando o amor dela e do seu filho. Assim seja.